Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, professor Dorival Conte Júnior. Nosso assunto aqui a partir desse vídeo vai ser redação dissertativa argumentativa. O que nós vamos ver nesta aula? Vamos dividir por aulas e nesta nossa primeira aula a gente vai ver exatamente o que você enxerga aí na sua tela. Nós vamos falar aqui sobre os procedimentos iniciais, também o que é um texto dissertativo, o que é avaliado em um texto dissertativo, e também a estrutura padrão desse texto, tá? Então, esses assuntos, eles serão abordados nesta aula aqui. Eu vou trazer, inclusive, como exemplo aqui, o primeiro passo, procedimento inicial. Você está na sua prova, vou trazer um exemplo aí no concurso da Caixa Econômica, isso pode ser qualquer outro concurso, tá? Aqui só como exemplo. Você vai receber uma folha, que é a chamada folha de questões, que é essa folha do meio aqui. Junto dessa folha, lá no final dela, nós vamos ter a folha definitiva de redação aqui do lado direito. Ó. E também você vai receber um rascunho desta forma aqui. Ó. Então vai estar escrito assim, rascunho em diagonal para vocês aqui. Né? Então qual que é o procedimento inicial? Então você pegou a sua prova, tem contato ali com a sua prova. Você vai abrir esse caderno de questões, esse caderno do meio que eu mostrei, que é o caderno do meio ali que está escrito caixa como exemplo, né? E aí você vai até o final desse caderno, desse do meio. Você vai encontrar o que está do lado direito ali, ó, a redação definitiva. Aí você vai ler texto de apoio, tem lá os textos de apoio. Aí nós vamos ter também ali o tema da redação. Aí se você identificar que você conhece o tema, você já realiza a prova. Do contrário, se achar que tem que esperar um pouquinho mais, né, angariar mais informações, pensar um pouquinho mais, aí você vai para a prova objetiva, qualquer que seja o cargo aí que você esteja pleiteando, tudo bem? Então, o procedimento inicial, começando por aí, tá? Essa é a parte mais da hora da prova, né? O momento da prova ali, tá? Bom, vamos lá. Agora, a gente vai para a parte aqui definitiva, aqui, ó. O que é uma dissertação argumentativa? Olha só, vamos riscar aqui algumas características, anotar aqui, ó. É um texto que visa influenciar, tá vendo aqui, ó? Então, o objetivo aqui é influenciar o leitor. A gente vai tentar convencer o leitor por meio do nosso texto. E como é que a gente vai fazer isso? Ó? Diante da evidência dos fatos, né? Vamos apresentar fatos e uma linha de raciocínio consistente, a gente quer que o leitor concorde e aceite como correto e válido do ponto de vista expresso. Então, a função aqui principal do nosso texto é trazer uma argumentação para fazer com que o leitor se convença. Vejam só, gente, o leitor, ele não precisa concordar, né? Ele não precisa concordar com o que você está escrevendo. Né? Muita gente comete um grande erro, imaginando que, ao fazer uma prova, ao desenvolver um texto, e emitir a sua opinião, comete o erro, tem medo que o examinador não concorde com ele e o reprove. Isso não acontece, tá? Isso não é dessa forma que acontece uma redação. O corretor, o examinador, ele não precisa concordar com a sua opinião, mas os argumentos têm que ser convincentes. Então, eu posso ler algum texto e posso até discordar daquilo. Pode não ser minha opinião, mas eu não posso, simplesmente na qualidade de examinador, por exemplo, reprovar uma redação porque eu não concordo com a opinião do candidato. Então, não é isso, tá? Então, você pode emitir sim a sua opinião, só que ele é argumentativo porque justamente você vai trazer elementos argumentativos para tentar convencer o seu leitor ali. Tudo bem? Muito bem. Então, continuando ali, ó. O que vai ser avaliado nesse texto? Então, ó, como eu disse aqui, né? A avaliação do texto, ela não se dá por concordar ou não. O examinador ele vai avaliar a capacidade do candidato de apresentar os argumentos plausíveis. Vai analisar a capacidade de utilização que o candidato faz de um conjunto suficientemente forte de razões que podem ser favoráveis ou contrárias a um determinado assunto, né? Esse favorável ou contrário aí, ele tem a ver com o seguinte, às vezes, há temas em redações que são polêmicos. Temas polêmicos são aqueles que existem opiniões diversas, né? Alguém pode concordar, alguém pode discordar daquele tema, né? Então, o fato de concordar ou discordar não quer dizer nada, você precisa trazer argumentos plausíveis para que o leitor possa ser convencido daquilo que você está escrevendo. Então, essas argumentações contrárias ou favoráveis dizem respeito a isso. Sobretudo em temas mais polêmicos, isso acontece bastante, que é o chamado contraponto, né?
Muito bem, continuando aqui. Então, o examinador ele vai avaliar a capacidade do candidato de apresentar esses argumentos. E na prática, o que acontece é o seguinte, o que interessa para o corretor é a eficiência na escolha e na explanação dos argumentos, com o objetivo de comprovar aquele ponto de vista, né? E assim você vai convencer o interlocutor circunstancial. Ou seja, não há necessidade de concordar com o seu texto. Você precisa convencer por meio de argumentação. Essa argumentação a gente vai ver que ela vai ser colocada lá na tese, né, no desenvolvimento do seu texto, tá? Aqui, estrutura padrão para a gente entender como é que funciona. Introdução, parágrafo de abertura, claro, né? Ele é responsável pela apresentação do assunto. Então, aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma declaração qualquer sobre o assunto, sobre o tema, que vai servir para situar o leitor, e a gente vai apresentar a nossa tese a ser discutida nos parágrafos subsequentes. Então, deve-se ter aqui a escolha prévia das ideias e argumentos que fundamentarão a tese e dividir os parágrafos. Então, você pode ainda relacionar os argumentos de uma forma sucinta na introdução. Também é uma característica, que é o seguinte: quando a gente vai desenvolver um texto, lá no seu rascunho, por isso que eu mostrei o procedimento inicial. No seu rascunho, você pode fazer a sua redação toda, não tem problema. Só que tem que tomar cuidado. Porque quando você vai passar para o caderno definitivo, né, para a folha definitiva, o que acontece? Acontece muito isso com os candidatos. O candidato está copiando, ele está copiando o seu texto lá do rascunho. De repente ele lembra de uma informação adicional. Lembrou ali naquele momento, isso acontece bastante. E é o que ele faz? Ele acrescenta aquela informação no texto definitivo, ok? Aí o que ele faz depois? Ele volta lá para o rascunho e continua. Só que às vezes, o que acontece? Não há uma ligação naquilo que ele escreveu de novo com aquilo na continuidade do rascunho. Então há uma falta de coerência, muitas vezes, e o candidato não percebe. Esse é o perigo do rascunho, além do tempo também. Então, para ficar mais eficiente, o que a gente faz? A gente faz um negócio chamado delimitação do tema. A gente vai ver depois, um pouco mais adiante, como isso funciona. Que é justamente essa informação que aparece aqui para vocês. Vamos voltar aqui para você acompanhar essas informações aqui. Fazer, na observação, fazer uma escolha prévia aqui, das ideias ou dos argumentos. Isso é no rascunho. Então, eu vou escrever sobre tal assunto, quero falar sobre isso, quero mencionar isso aqui, e assim por diante. Você pode fazer isso em todos os parágrafos ou no texto todo. Tá? Depois a gente vai ver como funciona melhor. Desenvolvimento, essa é a parte fundamental da dissertação. É aqui que você vai desenvolver o seu raciocínio. E aqui que vão aparecer os argumentos convincentes para você trazer efeito ali no seu ponto de vista inicial. Observação no desenvolvimento, que ele depende da profundidade, né? Depende a profundidade da abordagem das ideias e da coerência do texto, tem que ter coerência, né? Então, por exemplo, uma redação de 30 linhas, mais ou menos, de 2 a 3 parágrafos de argumentos fortes, decisivos, são suficientes. Aí você deve abrir cada um desses parágrafos, trazendo cada um desses assuntos, tá? Então, vamos para essa parte técnica primeiro, depois você vai ver isso na prática, como é que vai acontecer. Estrutura final é a conclusão, a parte final do texto, né? Aqui você vai fazer um arremate das ideias apresentadas e deve ser bem breve, uma coisa, caso contrário, não você terá saído do desenvolvimento, né? Aí se você não colocar essas ideias, você vai sair do desenvolvimento ou da sua própria redação, vai haver uma desconexão. Então, o que a gente faz, né, para facilitar? A conclusão ela pode ser feita, você faz um resumo das ideias discutidas, a chamada paráfrase, né? Aqui, Então, um resumo na conclusão dessas ideias discutidas, que pode ser lá do seu desenvolvimento, ou então uma retomada da ideia inicial, com outras palavras, é o que a gente chama de paráfrase. Chamada paráfrase. Ou normalmente para facilitar, há textos que podem fazer isso. Você vai fazer uma proposta, né? Vai propor uma resolução, uma solução daquela problemática. Normalmente, os candidatos optam pelo item 3, né? Fazer uma proposta de resolução. Mas isso não é obrigatório, tá? Isso aí é só para te ajudar. A maioria das vezes, os candidatos preferem utilizar a chamada resolução de uma problemática. Normalmente, o tema ele traz um assunto, e mesmo que ele não trouxer esse problema, você mesmo pode criar esse problema no seu texto, lá no seu desenvolvimento,
para você resolver esse problema na conclusão. Isso funciona legal, a gente vai ver depois aqui com alguns exemplos e textos prontos aí no decorrer das aulas. Tudo bem? Fechado? É isso aí então. Então, vimos a primeira parte aqui, bons estudos para vocês. Nos encontramos aí na continuidade. Valeu!